eu convido você a abrir a palavra de Deus comigo lá no Salmo de número 13, para nossa meditação nessa noite. Salmo de número 13, está lá no meio da sua Bíblia, Salmo de número 13. E diz assim a palavra de Deus: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando na minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Papai, a nossa oração nessa noite é para que a tua palavra conforte o nosso coração, para que o Senhor, ó Deus, nos instrua através dela, para que possamos alcançar, ó Deus, um coração perfeito na tua presença. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, rocha minha, redentor meu e salvador meu. É em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos a ti, Pai. Amém. Meus amados irmãos, o livro de Hebreus assim nos diz no capítulo 11, versos de 1 a 2. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Hebreus 11, versos de 1 a 2, começa a nos dizer o que de fato é a fé. A fé não exclui dúvidas do coração do crente muitas vezes. A fé também não exclui o medo. A fé vence as dúvidas, a fé vence os nossos medos, assim como a fé também nos ajuda em toda e qualquer circunstância a olhar para o futuro, a olhar para a frente com esperança, ainda que as circunstâncias que nos cerquem sejam circunstâncias adversas. A fé nos ajuda a olhar adiante, a olhar à frente. Agora é isso que nós temos no Salmo de número 13. Nós temos um homem de fé, nós temos um daqueles gigantes do Antigo Testamento, Davi, não é? Com quem nós aprendemos muito a respeito da fé, com quem nós aprendemos muito sobre como caminhar com Deus. Aqui está um homem segundo o coração de Deus, um daqueles grandes nomes do Antigo Testamento, pelo qual inclusive passa a linhagem do Messias, a linhagem de nosso Senhor Jesus Cristo passa pela vida de Davi. Então pense sobre a importância de um homem desses, quão grande, quão importante é para a fé cristã Davi, o Filho de Deus. Neste momento, então, o que nós temos no Salmo de número 13 é um desses gigantes na fé com dúvida, com o seu coração aflito. Tanto que ele começa este salmo nos versos de 1 a 2, demonstrando aquilo que está no seu coração, as suas dúvidas, as suas aflições, aquilo que o está incomodando. Ele está cheio de dúvidas nesse momento, ele expressa diante do Senhor 4 vezes dúvida no Salmo de número 13, e ele abre com dúvida. E aqui, meus amados irmãos, nós já começamos a aprender da parte da palavra do Senhor. Muitas vezes o meu e o seu coração
pode sim ter dúvidas, e isso não é nenhum problema. A fé, meus amados irmãos, não exclui ter dúvidas, mas a fé sobrepõe, ela vence as nossas dúvidas. Homens de Deus, homens segundo o coração de Deus, diácono Juliano, homens que são gigantes na fé, homens que Deus chamou para servi-lo, homens que são exemplos para o povo de Deus, como é o rei Davi, em muitas circunstâncias, se encontram também lutando com dificuldades, lutando com dúvidas. A fé não exclui as dúvidas. Talvez você esteja passando por isso nesse momento. Talvez o seu coração esteja lidando com algumas dúvidas no decorrer da fé cristã, no decorrer da sua conversão. E muitas vezes então você começa a se pensar se é natural, se é comum um crente ter dúvidas. Vejamos que nos versos de 1 a 2 é comum que os filhos de Deus muitas vezes sejam solapados de um lado para o outro com dúvidas no seu coração. Agora, aqui está o que Davi faz com estas dúvidas que estão no seu coração. Ele vai até a presença de Deus com estas dúvidas. Ele leva todas elas à presença de Deus. E Deus não fica irado quando nós levamos as nossas dúvidas, os nossos questionamentos até a sua presença. Aliás, este é um exercício da fé cristã, levar as dúvidas à presença de Deus, que é o que Davi está fazendo nesse momento. Davi está com o seu coração inquieto. E há pelo menos 4 dúvidas que ele leva até a presença do Senhor e questões com as quais ele está lutando no seu coração. Perceba então, meus amados irmãos, que nos versos de 1 a 2, nós somos exortados a ir a Deus com as nossas dúvidas. E eu quero chamar a sua atenção para pelo menos 4 dúvidas que Davi leva até o Senhor. Veja comigo: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Eu quero chamar a sua atenção aqui então inicialmente, para que você veja que Davi está em um momento, nesta oração ao Senhor, e ele está se sentindo neste momento esquecido. Ele sente que Deus esqueceu dele. É como se Deus pudesse de alguma maneira se esquecer de alguns dos seus filhos, de algum dos filhos do pacto, de algum dos filhos da aliança. Mas veja aquilo que diz o profeta Isaías no capítulo 49, versos 14 a 16. Perceba aquilo que diz a palavra do Senhor. Porém Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse do seu filho, contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Pois bem, este é um daqueles textos clássicos que nós sempre trazemos como pregadores da palavra do Senhor, para mostrar aos filhos de Deus que Deus nunca se esquece dos seus filhos, ainda que por algum momento, diante de alguma dificuldade, eles tenham esta percepção, Dani, de que Deus se esqueceu deles, de que Deus não está mais olhando para eles. Ah, meus amados irmãos, o livro dos Salmos nos diz que o povo de Deus, eu e vocês, somos a menina
dos olhos de Deus. Deus está com o seu povo continuamente diante da sua face. Portanto, meus amados irmãos, em tempos de crise, em tempos de dificuldade, o nosso coração pode se fortalecer nessa certeza. Deus nunca se esquece dos seus filhos, Deus nunca se esquece do seu povo. Às vezes, o nosso coração pode se tornar ainda mais aflito, se nós pensarmos que de alguma forma Deus pode se esquecer de nós. A segunda dúvida que Davi leva até a presença de Deus é que ele sente que Deus está com o seu rosto escondido dele. Primeiro, ele diz que Deus se esqueceu dele. E agora a sua aflição é acentuada porquanto ele pensa que Deus está com o seu rosto virado, o rosto escondido. Geralmente no Antigo Testamento, Deus diz que vai virar o seu rosto para o seu povo quando eles alimentarem alguma iniquidade, algum pecado no seu coração. Então Deus, entristecido com o seu povo, Deus vira o seu rosto, um sinal de desaprovação. O salmista, então, ele está inquieto, olhando e pensando que Deus está com o seu rosto virado para ele nesse momento. Olha o que diz o profeta Isaías, no capítulo 59, no verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, amados irmãos, aqui está também um daqueles textos que nos mostram que Deus, quando o seu povo insiste no pecado e não confessa suas faltas a ele, Deus então, entristecido, vira o seu rosto para o seu povo. Só que existe um problema no Salmo de número 13. Este Salmo de número 13 é um salmo de lamento e não parece que Davi está acolhendo o pecado no seu coração. Ele entende que Deus se afastou dele, ele entende que Deus virou o rosto para ele, mas tudo indica que aqui não há um motivo aparente. Ele não indica que ele está acalentando um pecado no seu coração. Ele não indica que ele estava em pecado. Nós não sabemos o momento histórico no que este salmo foi escrito, mas tudo aquilo que tem de informação nesse salmo mostra que, a princípio, Davi estava caminhando direitinho na presença do Senhor, mas o seu coração está inquieto. Ele está caminhando direitinho na presença do Senhor, mas ele tem a percepção que Deus se afastou e que Deus virou o rosto por algum motivo que ele não sabe qual é. E talvez isso acentue ainda mais as dúvidas e as dificuldades do salmista. Pois bem, diante de uma situação assim, o salmista começa então a fazer planos com a sua alma. Já que Deus se afastou dele, já que Deus virou o seu rosto para ele, ele agora começa então a fazer planos. É aquilo que nós lemos quando ele diz assim: até quando estarei eu relutando em minha alma, com tristeza no coração a cada dia? O sentido desta frase é alguma coisa assim: até quando eu farei planos com a minha alma para sair desta situação? Até quando eu planejarei sozinho a saída desta situação? Agora o salmista então se encontra fazendo planos sozinho em uma situação como essas. Olha o que diz o livro de Provérbios no capítulo 19, verso 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o desígnio do Senhor é este que prevalece. Nós podemos fazer planos, você pode fazer planos, eu posso fazer planos, mas a vontade do Senhor é que vai prevalecer sobre os nossos planos. Pois bem, em uma situação de angústia, cheio de dúvidas,
Davi começa a fazer planos sozinho. Já que Deus não o está ouvindo, já que Deus está com o seu rosto virado para ele, ele passa aqui como a viver e a conduzir a sua vida sozinho. Então, por fim, Davi começa a expressar agora medo na presença do Senhor. Entre todas estas dúvidas que ele tem, agora ele começa a levar até a presença do Senhor medo, e ele continua no verso 2: até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Davi está se sentindo sozinho, está se sentindo abandonado, ele sente que ele ora e é como se Deus não estivesse ouvindo, é como se ele abrisse a Escritura, e naqueles dias ele tinha para si apenas o Pentateuco, os livros da lei, não é? Os demais livros vêm à frente. É como se ele abrisse o Pentateuco, os livros de Moisés, e lesse, e a sua alma não conseguisse então ser aquecida pelas palavras do livro de Deus. Então ele está inquieto. Agora perceba que esse gigante na fé, um homem segundo o coração de Deus, está passando por momentos de angústia, momentos de tribulação. Sozinho ele está lidando com isso. Perceba como a fé de um homem desses, perceba que ela não exclui as dúvidas, assim como a nossa fé não exclui dúvidas, mas a fé prevalece sobre as dúvidas, a fé prevalece sobre a inquietação, a fé prevalece sobre a tribulação. Davi, nessa situação, ele continua indo e levando as suas dúvidas até a presença de Deus. Ele não faz aquilo que às vezes a igreja está fazendo hoje. Muitas pessoas em momentos de dúvida, em momentos de dor, de tribulação, porque isso aconteceu, porque aquilo aconteceu, porque isso é assim. Muitas pessoas então pegam e vão direto ao Facebook, ao Instagram, ao Twitter. Não faça isso. Homens e mulheres de fé levam as suas dúvidas até a presença do Senhor. Eles encaminham as suas dúvidas ao Senhor. É assim que a fé se comporta. É desta forma que a fé vai prevalecendo. E Deus não fica irado com as nossas dúvidas. Veja quantas dúvidas Jó levou até a presença de Deus. Deus não ficou irado com Jó. Deus recebe as dúvidas de Jó e dá respostas a estas dúvidas. Deus sempre ajuda os seus filhos em tempos de dúvidas, em tempos que os seus filhos estão se sentindo pressionados pelas dificuldades da vida. Perceba, amados irmãos, que não apenas Davi teve dúvidas, fez planos e teve medo, mas nosso Senhor Jesus Cristo, em determinados momentos do seu ministério, também expressou medo, também expressou dúvida. Perceba que ter dúvida não é contrário à fé cristã. Por quê? Porque aquele que é o líder máximo do cristianismo, aquele que é o líder máximo da igreja, em momentos também aqui que esteve conosco, teve dúvidas. E eu gostaria de ler a você aquilo que está em Mateus, no capítulo 27, versos 45 a 46. Olha só que interessante. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Pois bem, está aqui dúvida e medo no coração do nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando que dúvida não é incompatível com fé. Antes, a fé sobrepõe
sobrepuja, subjuga, domina as nossas dúvidas e nos faz levar sempre as nossas dúvidas até a presença do Senhor. Amados irmãos, os versos 3 a 4 nos mostra que assim como nós devemos ir com as nossas dúvidas até Deus, nós também devemos ir com os nossos temores até Deus. Isso mesmo, nós devemos ir com os nossos medos até o nosso Deus. Versos 3 e 4. Perceba que a fé não exclui o medo, a fé subjuga, domina o medo e nos faz continuar caminhando. Eu chamo a sua atenção para ler comigo os versos 3 e 4. Olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Pois bem, a expressão que Davi utiliza aqui no verso 3 e 4 em conjunto, pedindo para que Deus ilumine os seus olhos, é um pedido muito interessante. Às vezes esse pedido tem a ver com sabedoria que vem do alto, conhecimento da parte de Deus para nós. E em outros casos, como é o caso deste salmo, tem a ver com olhar segundo a visão do próprio Deus. Davi está em um momento cheio de dúvidas, de tribulação. Ele sente que não está sendo ouvido, ele se sente abandonado, ele sente que Deus virou o rosto para ele, mas agora ele, neste salmo, pede ao Senhor: Senhor, dá-me da tua visão. Se a minha visão está ofuscada, abre os meus olhos para que eu possa ver as coisas como elas de fato são, para que eu possa ver segundo a tua ótica e da ótica de Deus. Meus amados irmãos, Deus não tinha virado o seu rosto para Davi. Da ótica de Deus, Deus não tinha escondido o seu rosto de Davi. Deus estava com Davi, assim como está com o seu povo, continuamente diante dos seus olhos. Assim, a palavra do Senhor nos conclama a levar ao Senhor não só as nossas dúvidas, mas também os nossos medos. A fé não exclui ter medo, mas a fé vence o medo. Quando a pessoa está com muitas dificuldades, então começa a demonstrar que a sua fé talvez não seja uma fé salvífica, é quando ela é dominada pelo medo, é quando o medo subjuga e domina a fé da pessoa. Então certamente há problemas que precisam ser tratados, mas neste caso, Davi, com medo dos seus adversários, daqueles que estão cercando ele, daqueles que estão tomando posição contra ele, com este medo, ele leva até a presença do Senhor esta causa, este medo. Se Davi naqueles dias fosse vencido, certamente os seus amigos se alegrariam, pois dominariam todo o reino de Davi, tomariam então em despojo todas as riquezas e levaria homens, mulheres e crianças como escravos para um outro reino. Davi então, diante desse medo, está buscando do Senhor forças. É isso que faz a fé. Diante do medo, diante de circunstâncias adversas, ela busca força em Deus, ela busca vencer estes medos em Deus. E talvez você esteja assim, talvez você esteja sendo dominado pelo medo em muitas circunstâncias. E muitas vezes o medo pode até trazer sobre você angústias, ansiedade, depressão. O medo começa então a tentar dominar o seu coração, tentar dominar a sua fé, assim como fez com Davi. Fé e medo não são incompatíveis.
É incompatível deixar o medo vencer a fé. Nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, também teve momentos de medo. Perceba que aquele que é o líder da igreja passou por momentos de medo, e em todas essas circunstâncias de dúvida e medo, a vida do salmista aponta para a vida do Messias. Assim como Davi menor teve medo, nosso Senhor Jesus Cristo também teve medo. Assim como Davi menor teve dúvidas, o Davi maior, que é o Messias, também teve dúvidas. Eu chamo a sua atenção para aquilo que está em Mateus, no capítulo 26, versos 38 e 39, que mostra que o nosso Senhor Jesus Cristo passou por momentos angustiantes de medo. Mateus 26, versos 38 e 39. Então lhes disse o Senhor: a minha alma está profundamente triste e até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Quando você vai até o Evangelho de Lucas, e Lucas, como médico, nos mostra que nesse momento, enquanto nosso Senhor Jesus Cristo orava repetidamente esta oração, ele também suava sangue. Perceba então que o nosso Senhor Jesus Cristo passa por momentos de medo, momentos de aflição. Neste caso, aquele cálice que ele pede para que seja passado dele é o cálice da ira de Deus, que certamente traria muito sofrimento, como trouxe ao nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba, meus amados irmãos, que em nenhum momento a Sagrada Escritura nos diz que fé e medo são incompatíveis. Agora sim, a Escritura nos mostra que o medo vencer a fé, isso é incompatível, porque antes a fé vence todo medo. É o que diz o apóstolo Paulo: a fé domina, ela subjuga o medo, e nós então continuamos a caminhada da vida cristã. Quantas pessoas abandonam as suas posições na igreja porque pensam que o medo é incompatível com a fé? Quantas pessoas abandonam as suas igrejas, as suas congregações, porque pensam que as suas dúvidas são incompatíveis com a fé? Quantas pessoas então, caminhando muito tempo com o Senhor, começam a ter o seu coração solapado por dúvidas, por medo, então pensam que não são cristãs porque têm dúvidas e medo, e então logo abandonam as suas congregações, sendo vencidos pelas dúvidas e pelos medos. Aqui está Deus nos chamando a atenção e nos chamando a comunhão com Ele, e mostrando que dúvidas e fé não são incompatíveis, medo e fé não são incompatíveis. Grandes homens de Deus tiveram dúvidas, Elias teve dúvidas, Jeremias teve dúvidas, nosso Senhor Jesus Cristo teve dúvidas, Elias teve medo de Jezabel, o profeta Jeremias teve medo do império naqueles dias, nosso Senhor Jesus Cristo teve medo. Eu tenho medo muitas vezes, você tem medo, eu tenho dúvidas, você tem dúvidas, mas aqui está o que a fé faz com cada um de nós: ela nos mantém seguros, caminhando na presença do Senhor, firmes, alicerçados na fé. Continue firme, seguindo ao Senhor. É isso que a fé faz conosco, meus amados irmãos. Aqui a fé deve tomar o lugar. Este é o poder da fé. O poder da fé vence as dúvidas, o poder da fé vence o medo, o poder da fé nos ajuda a ir ao Senhor com as nossas dúvidas e com os nossos medos, e nos manter caminhando na fé, mesmo com dúvidas e mesmo com medo. O poder da fé vence as dúvidas. O poder da fé que Deus nos deu vence todo medo.
e nós devemos continuar caminhando com o Senhor, porque a porta é estreita e o caminho é apertado, mas tanto o caminho apertado quanto a porta estreita dão na salvação. Eu chamo a sua atenção, meus amados irmãos, por fim, para que possamos ler então os versos de 5 a 6, que mostra que nós devemos, mesmo em momentos de dúvida, em momentos de medo, nós devemos continuar indo a Deus com o nosso louvor. Versos 5 e 6. Eu chamo a sua atenção para lermos juntos. Quanto a mim, confio na tua graça. Que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Pois bem, meus amados irmãos, aqui está o poder da fé. O poder da fé faz com que, ainda que as circunstâncias à nossa volta sejam circunstâncias adversas, ela nos faz levantar os olhos e olhar para um futuro glorioso, um futuro em que todas as coisas estarão melhores do que aquilo que está no presente. Nós devemos ir a Deus com o nosso louvor. A fé não exclui medo, a fé não exclui questionamentos, perguntas, dúvidas, assim como a fé, meus amados irmãos, também trabalha o nosso coração, para que possamos, em circunstâncias assim, ir até o nosso Deus e apresentar o nosso louvor. Pois bem, aqui está Davi, aquele gigante do Antigo Testamento. Você se pergunta, as coisas não mudaram, mas Davi mudou a sua percepção nos versos 5 e 6. Quanto a mim, eu confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Quando não houver motivos de alegria para o cristão em nenhum outro lugar, a graça do Senhor nos é suficiente. A salvação que Deus nos concedeu nos é suficiente para alegrar o nosso coração. A graça do Senhor, diz o salmista, é melhor do que a vida. Aqui está onde o salmista começa então, pela fé, a buscar forças para o seu coração. Se você está caminhando com medo, se você está caminhando com dúvidas, se você está caminhando em tribulações, Deus te concedeu a fé para estes momentos. Nestes momentos, a fé entra em ação. Quando tudo à sua volta e à minha volta parecerem escuros, nós então podemos levantar a nossa cabeça e com os olhos da fé contemplar o futuro, aquele futuro glorioso em que nós estaremos com o Senhor nosso Deus, cheios de graça, cheios de toda a salvação que procede da parte do Senhor. O salmista Davi, no verso 6, diz que cantará ao Senhor porque Ele tem feito muito bem. Isso é interessante, porque as circunstâncias não mudaram, mas Davi diz que Deus tem feito muito bem. Não é que Deus fez muito bem, não é que Deus fará muito bem, mas é que Deus tem feito muito bem. Neste caso, o nome Senhor, perceba que ele está em letras maiúsculas, e é isso que dá explicação para este momento que o salmista está passando. O salmista está invocando o Deus da aliança, o Iavé, isso mesmo, o Deus pactual. Neste momento de medo, de angústia, de incertezas, ele invoca o Deus pactual. E isso traz à sua alma tranquilidade, certeza. Sabe por quê? Porque Deus não pode ser infiel à sua aliança. Deus não pode ser infiel ao seu pacto. Deus tem um pacto com o seu povo e este pacto permanece firme desde os tempos antigos.
Deus não se esquece do seu povo por conta deste pacto. Deus não se afasta e não vira o rosto ao seu povo por conta deste pacto. Deus permanece com este povo diante da sua face, porque Deus é fiel a este pacto. Então o salmista, olhando para este Deus pactual e sabendo que este Deus pactual permanece fiel à sua aliança, ele então descansa na presença do Senhor. Perceba como a fé vai nos ajudando a conduzir momentos difíceis, momentos de angústia, de dúvidas, de tribulação. Aqui está um daqueles gigantes do Antigo Testamento, agora sendo colocado novamente em pé pelo poder da fé que lhe foi concedido. A fé não exclui dúvidas, a fé não exclui medo, a fé não exclui a confiança de um futuro melhor, ainda que as circunstâncias no tempo presente não sejam tão favoráveis aos filhos de Deus. As circunstâncias não mudam, mas o salmista agora olha para o futuro com esperança, porque ele sabe que o Deus pactual é fiel à sua aliança. Pois bem, meus amados irmãos, eu concluo este sermão chamando a sua atenção agora para algo extremamente importante que é levantado neste salmo. Primeiro, meus amados irmãos, Davi entende que Deus afastou-se dele, que Deus virou o seu rosto para ele e que Deus o abandonou. No meu caso, talvez para você seja diferente, essa pode ser a maior dor que um coração regenerado possa sentir: o abandono de Deus. Sentir que Deus o abandonou, que Deus se esqueceu de você, que Deus virou o rosto para você. Essa é a maior dor que nós podemos sentir no tempo presente. Pois bem, quando nós olhamos para nosso Senhor Jesus Cristo e para a obra da redenção que nosso Senhor Jesus Cristo protagoniza, todo este medo deve ser lançado fora, porque Deus abandonou o seu Filho para nunca ter que abandonar o seu povo. Deus virou o rosto para o seu Filho para nunca ter que virar o seu rosto para mim e para você e nem para Davi. Perceba como a obra da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo é poderosa para trazer alegria ao nosso coração, é poderosa para levantar a nossa cabeça, nos colocar em pé e caminhando ainda nos caminhos do Senhor, porque Deus abandonou o seu Filho e virou o rosto para o seu Filho para que nós não precisássemos ter tal sofrimento. Eu faço aqui as palavras do pastor Ramon, lá da igreja presbiteriana de Guarapuava. E ele tem uma frase muito simples e que eu gostei demais. Deus quebrou as pernas do seu Filho para não ter que quebrar as minhas pernas e as tuas pernas. Deus matou o Filho dele para não ter que matar a mim e matar a você. Perceba, meus amados irmãos, isto é graça, graça sobre graça, graça abundante sobre os pecadores. Quando nós percebemos então que a fé não exclui as dúvidas, mas a fé nos faz levar as nossas dúvidas à presença de Deus, o nosso coração começa a encontrar conforto. Quando nós percebemos que a fé não exclui o medo, mas que a fé nos faz conduzir, levar o nosso medo à presença de Deus, o nosso coração começa a encontrar descanso, começa a encontrar consolo. Quando nós então percebemos que ainda que as coisas presentes, as circunstâncias presentes não mudem, mas que nós, pelo poder da fé, pelo olho de Deus, pela visão de Deus, que Deus nos concede, podemos olhar para o futuro e saber que Deus tem sido no presente bom conosco, que Ele nos guardará e nos dará graça sobre graça, certamente o nosso coração transbordará de alegria.
que o Senhor possa te fortalecer nessa noite. Que o Senhor possa te dar uma semana abençoadora, fortalecer você na fé, para que nunca você venha deixar os caminhos do Senhor, por medo, por dúvidas ou por circunstâncias difíceis que cerquem a sua vida. E eu gostaria de orar com você e por você nesse momento e pedir que você ore também com a sua família e pela sua família, porque muitas vezes os medos, as dúvidas que nós sentimos também são medos e dúvidas deles, e este é o momento oportuno de orarmos nessa direção. Vamos falar com o Senhor? Deus, no nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer a oportunidade de poder levar até a tua presença as nossas dúvidas, Pai. Senhor, muito obrigado por não esconder de nós na tua palavra que grandes homens que serviram ao Senhor também tiveram dúvidas, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque sabendo que eles tiveram dúvidas, mas que continuaram perseverantes no teu caminho, o nosso coração também se alegra e ajuda, ó Deus, a buscar força e refúgio no Senhor. A fé poderosa que o Senhor nos concedeu nos ajuda a subjugar todas estas dúvidas, Pai. Eu oro também, ó Deus, pela minha família, ó Deus, para que eles, caminhando em fé, ó Pai, possam sempre levar as suas dúvidas até o Senhor. Ó Deus, muito obrigado por nos mostrar que os homens do Senhor também sentiram medo e que o medo não é incompatível com a fé, ó Pai. Muito obrigado por nos ajudar a compreender que a fé subjuga todo medo, ó Pai, e que ela lança longe todo medo, Senhor. Muito obrigado porque nós podemos levar os nossos medos até a tua presença como crianças, ó Pai, e exercitarmos a dependência do Senhor, ó Pai. Ajuda também, ó Senhor, a minha família, os meus filhos, a minha esposa, os meus irmãos, ó Deus, a sempre levarem os seus medos até a tua presença, ó Pai. Não, ó Deus, aos homens, não às mídias sociais, mas sim a tua presença, ó Deus, que é o melhor lugar que nós podemos estar, Senhor. Ó Deus, muito obrigado porque a fé poderosa que o Senhor nos concedeu também nos ajuda a louvar o teu nome em tempos de angústia, mesmo que as situações à nossa volta não melhoraram, ó Deus. Nós podemos dizer assim como Davi: o Senhor tem sido bom comigo, ainda que as circunstâncias não mudem, a tua graça é melhor do que a vida. O Senhor nos deu a salvação e estamos seguros nas tuas mãos. Muito obrigado, ó Deus, por todas as conquistas de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ó Deus, nós te louvamos por tão grande salvação, por tão grande amor. É em nome dele, nosso Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, que nós oramos. Amém. Amém, meus amados irmãos. Espero que o Senhor tenha consolado e continue consolando o seu coração. Eu passo nesse momento a comunicar aos irmãos a respeito de algumas decisões que nós tomamos então na reunião do conselho nessa sexta-feira, tá bom? Um aviso àqueles que são membros então da Igreja Presbiteriana de Araucária. Meus irmãos, o conselho reunido avaliou que por enquanto não é oportuno o retorno das atividades presenciais. O número de casos da Covid-19 tem aumentado, a nossa igreja tem várias pessoas acima dos 60 anos, nós temos também congregando conosco muitas crianças. Aqui nós estamos em 2, 4, 6, estamos em 8 pessoas, 3 são crianças, nós temos muitas crianças. Então é imperativo que tomemos cuidado dos nossos anciãos, que cuidemos das nossas crianças também, e entendemos que por enquanto não é oportuno,
O conselho vai continuar se reunindo e nós estamos vendo formas de resolver, ainda que paliativo, esse distanciamento social. Uma das formas é que os irmãos possam participar na minha casa da reunião de oração. Então eu convido você que está comigo agora, presente, a que entre em contato comigo e que possa estar na minha casa, reunido na quarta-feira, participando da reunião de oração. Uma outra forma também que nós podemos diminuir este tempo de distanciamento social é que você, uma família por vez, possa estar aqui comigo também na igreja, congregando, participando aqui do culto comigo, com a minha família. Então eu pediria que você entrasse em contato comigo aí no WhatsApp, tá bom? E nós vamos marcar. Então cada domingo vem uma família até que essa situação possa ser vencida então, tá bom, meus irmãos? O conselho também da igreja passa a informar os irmãos que nós estamos dando andamento então aos projetos de compra do nosso terreno. Nós temos orado, temos pensado juntos do Senhor em como dar estes passos de fé. Uma das formas é que nós estamos enviando então os dízimos da igreja ao Supremo Concílio, para que no futuro nós possamos, junto à junta patrimonial, buscar então um empréstimo para a compra do nosso terreno e também levantar a nossa igreja, tá bom? Existe também uma discussão entre nós a respeito de como os nossos membros podem participar mensalmente com doação para a construção da futura igreja. E nós pretendemos começar estas doações já a partir do mês aí de agosto. Então nós vamos ver uma forma que você possa doar R$2, R$5, 10, 50, 100, quem pode mais vai doando mais. E nós vamos ver uma forma então de, junto com o presbítero Rui, separar este recurso, não é? Para a aquisição, manutenção, para a compra de algumas coisas que serão necessárias no nosso futuro templo. E se nós comprarmos apenas um terreno, nós teremos recurso financeiro necessário para começar a levantar nossa igreja. Então eu oro para que você possa, junto comigo, participar desse sonho agora ativamente, contribuindo com aquilo que você pode, tá bom? Se você não pode ainda, não se sinta constrangido, não de maneira nenhuma se sinta pressionado, mas certamente o Senhor no futuro te dará condições. E você que pode, vamos começar agora ativamente a dar passos já nesta direção e ver este sonho devagarzinho sendo construído, não é? E então, como disse um dos nossos presbíteros ali, nós todos vamos poder olhar, né, Diácono Juliano, e dizer assim: está aqui a minha igreja, eu participei desta construção, e o nosso coração vai se alegrar juntos, tá bom, meus irmãos? Então estas são as decisões do nosso conselho. Continue orando por nós, buscando ao Senhor por nós, para que Deus continue nos dando sabedoria, tá bom? Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Mais notícias no decorrer deste mês também serão dadas à igreja, e certamente a igreja se alegrará comigo. Um grande abraço e que Deus abençoe todos vocês.